Disso se vê também que existe uma certa moralidade interior no ensino, uma responsabilidade íntima no ensinar, um real e categórico imperativo para o professor. E esse imperativo categórico para o professor é o seguinte: mantenha sua fantasia viva. E se você sentir que está ficando pedante, diga então. Para as outras pessoas, o pedantismo pode ser um mal. Para mim, é uma perversidade, uma imoralidade. Isso deve tornar-se convicção para o professor. Se isso não acontecer, então ele deve pensar em paulatinamente aplicar em outra profissão aquilo que assimilou para o magistério. Naturalmente, essas coisas não podem ser na vida realizadas de acordo com o ideal pleno, porém é preciso conhecer o ideal. Entretanto, os senhores não obterão correto entusiasmo por essa moral pedagógica se não se deixarem permear pelo fundamental, o conhecimento de que, como a cabeça em si já é um homem completo, cujos membros e tórax apenas estão atrofiados, como cada membro do homem é um homem completo, só que no homem membros a cabeça está totalmente atrofiada e o homem tórax, a cabeça e os membros mantêm o equilíbrio, aplicando esse princípio equilíbrio, aplicando esse princípio fundamental, os senhores receberão dele aquela força interior que poderá impregnar sua moral pedagógica com o necessário entusiasmo. Aquilo que o homem cultiva como intelectualidade possui uma forte tendência a tornar-se preguiçosa e indolente, e atingirá o máximo da preguiça se o homem alimentar cada vez mais com ideias materialistas, mas se tornará diligente se ele a alimentar com as ideias adquiridas do espírito. Essas, porém, nós só recebemos em nossa alma trilhando o caminho que percorre a fantasia. Quantos vitupérios a segunda metade do século XIX lançou contra a introdução da fantasia no ensino? Na primeira metade temos figuras brilhantes, como, por exemplo, Schelling, pessoas que também na pedagogia pensaram de maneira sadia. Leiam a bela e motivadora exposição de Schelling sobre os métodos do estudo acadêmico, o que na verdade não é para o primeiro grau, e sim para o nível superior, no qual está vivo o espírito da pedagogia da primeira metade do século XIX. No fundo, foi só na segunda metade do século que Foi só na segunda metade do século que, de uma forma algo mascarada, ele foi vilipendiado quando se rechaçava tudo que, de certa forma, quisesse penetrar na alma humana pelo caminho da fantasia, porque as pessoas se haviam tornado covardes com relação à vida anímica, por acreditarem que, uma vez entregando-se à fantasia, cairiam imediatamente nos braços da falsidade. Não tinham coragem de ser autônomas, de ser livres no pensar e ainda desposar a verdade em lugar da mentira. Receavam mover-se livremente no pensar, por acreditarem que logo acolheriam a verdade em sua alma. Assim, aquilo que acabo de dizer, a impregnação da fantasia em sua matéria de ensino, o professor deve acrescentar a coragem em relação à verdade. Sem esta coragem em relação à verdade, sua vontade não se desempenhará no ensino, especialmente junto às crianças crescidas. O que se desenvolve com vontade deve, por outro lado, andar para e passo com o forte sentimento de responsabilidade perante a verdade. Necessidade de fantasia, sentido de verdade, sentido de responsabilidade. Eis as três forças que constituem os nervos da pedagogia. E quem desejar imbuir-se de pedagogia, prescreva-se a si mesmo o seguinte lema pedagógico: compenetra-te com capacidade de fantasia. Tem coragem em relação à verdade. Aguça teu sentimento para a responsabilidade anímica. E assim termina o livro A Arte da Educação, a 14ª conferência que Rudolf Steiner proferiu, são palestras proferidas quando foi criada
a escola Waldorf em 1919. Então, esse livro terminou, nós vamos passar a ler o livro A Arte da Educação 2, onde ele parte para a parte mais didática e metodológica. E eu peço, por favor, aqueles que assistirem, aquelas que assistirem, façam um comentário, deixem o like, não que eu estou monetizando isso, porque esse trabalho é completamente voluntário, mas é bom a gente saber que alguém corresponde, comentou, assistiu, tá bom? Obrigada, boa noite, até segunda.